Bom, gente, primeiramente bom dia, né? Aqui é uma campanha que foi levantada sobre perguntas: o porquê você vota no atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, aqui eu vou dizer o porquê eu votei nele em 2017, né, em 2018, e o porquê eu vou votar nele agora novamente, né? Vamos lá. Como eu conheci Bolsonaro, né? Primeiro ponto, como eu descobri. Muitas pessoas conheceram ele em 2017, né? De 2016 a 2017, quando saiu aquele vídeo dele, né? Dizendo que para o cara não ser preso, não, era só não estuprar, não roubar, não cometer latrocínio. Muitas pessoas conheceram ele ali pela primeira vez. Porém, eu tô falando de mim, tá? Conheci o atual presidente há muito tempo atrás, né? No ano de 2005, né? Eu tinha por volta de 11 anos de idade. Eu já gostava de política desde os meus 9 anos de idade, né? E quando eu tinha meus 11 anos de idade, mais ou menos, eu conheci Bolsonaro através do doutor Enéas Carneiro, né? Era uma pessoa que eu admirava e admiro muito hoje, né? Infelizmente foi o presidente que nós não tivemos, né? Por conta da mídia que chegou e detonou ele, taxou ele como louco. E quando eu vi o doutor Enéas Carneiro, né, rasgando elogios, né, prestando bastante elogios àquele determinado candidato, né, o Jair Messias Bolsonaro, eu disse, naquela idade eu já tinha uma certa percepção das coisas, né, na pré-adolescência, e eu disse, cara, esse cara aí tem alguma coisa diferente nele. E eu comecei a pesquisar a respeito dele, né? Naquela época era tudo muito difícil, ano 2005 não, a gente não tinha tecnologia, muita coisa a gente não tinha, o que a gente tem hoje, né? Principalmente uma câmera dessa que a gente está gravando esse vídeo. E nisso aí eu comecei a pesquisar sobre a vida do atual presidente e conhecer melhor as propostas dele desde que ele foi candidato, né? Que ele entrou na vida política no ano de 89, né? E comecei a pesquisar sobre ele. E nisso eu comecei a ver os valores que tinham naquele homem, né? Os valores que realmente o povo brasileiro estava perdendo desde aquela época, né? Eu não canso de falar essa história, né? Que na época que o Lula foi eleito, em 2003, nos 2 primeiros anos de governo dele, foram excelentes, né? Não tem como negar isso aí, mas por quê? Porque ele continuou a política de relacionamentos externos, internacional, de FHC, né? Que era Fernando Henrique Cardoso. E nisso aí, depois do terceiro ano do primeiro mandato de Lula, tudo começou a piorar. Tudo começou a piorar. E eu lembro que no segundo mandato de Lula, eu e minha família chegamos a passar fome. Não passamos fome porque a gente sobrevivia de papa de farinha. E eu não tenho vergonha de falar isso, né? Não tenho vergonha de expor isso. E foi um período muito difícil, desde o segundo mandato de Lula até o fim do governo PT, né, que foi em 2016, né, que o Temer assumiu e as coisas meio que se estabilizaram. E depois que o governo Bolsonaro tomou conta, né, as coisas melhoraram para o povo brasileiro. Se você for ver tudo que o governo PT fez em 14 anos de poder e tudo que o governo Bolsonaro fez em 4 anos, a diferença é enorme, né? E o porquê de eu votar em Jair Messias Bolsonaro, voltando à questão, eu comecei a acompanhar o candidato, comecei a ver e a ler os projetos que ele tinha pautado na Câmara dos Deputados, né?
principalmente a favor das mulheres. Se vocês forem olhar lá nos projetos de lei escritos e propostos por ele, que são mais de 171 projetos, né? Dos 171, 3, se eu não me engano, foi 4 que foram aprovados, porque as pessoas não concordavam com o que beneficiava o povo. Essa classe política, o sistema, eles não concordam com o que beneficia o povo brasileiro e o livre mercado, né? Para a gente poder ter autonomia para trabalharmos, para ganharmos nosso dinheiro, para fazermos o que éramos para fazer, dar uma qualidade de vida melhor às nossas famílias, né? E nisso aí, meus amados, eu acabei pesquisando cada vez mais sobre esse candidato. E quando foi em 2008, eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu vi uma cena, né? Eu gostava muito de assistir a TV Câmara, ainda assisto, né? Nunca deixei esse hábito. Muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo porque a gente não procura saber informações do que está acontecendo no plenário, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Então isso aí a gente tem que tomar esse hábito de querer saber o que está sendo proposto. Aí muitas das vezes a população diz, essa lei foi aprovada e eu nem sabia. Mas se você tomar 30 minutos do seu dia para ver lá os projetos que estão em pauta, o que está sendo aprovado e o que está sendo negado, você vai ter mais uma concepção, né? E eu vi o candidato Jair Messias Bolsonaro se levantando contra um ataque homofóbico contra o candidato Clodovil, que estava ali chegando na Câmara, né? Era recém-chegado, que é uma pessoa também que eu admiro muito, pelos valores e pela forma de se expressar, o ex-deputado Clodovil. E quando eu vi aquele homem ali que todos taxavam também como homofóbico, desde os anos 90 ali, né? E ali ele foi falando e defendendo aquele deputado ali. Eu vi os valores patriotas daquele homem, né? Foi quando eu tomei minha concepção e disse, esse cara ainda vai ser presidente do Brasil. E para a honra e glória do Senhor, né, nós tivemos essa oportunidade de vermos o nosso país se estabilizar, né, se estabilizar. Não vamos dizer que Bolsonaro é o melhor de todos, né? Ele tem suas falhas, ele tem suas, vamos dizer assim, suas limitações, não é? Mas mesmo assim, em 4 anos, em um Congresso que era totalmente opositor a ele, ele conseguiu governar em meio a uma pandemia, né? As pessoas não enxergam, ficam acreditando em tudo que a mídia fala, em tudo que... Gente, vamos sair dessa bolha de viver só em um jornal, acreditar em tudo que a mídia fala, vamos procurar pesquisar, vai no Google, procura pesquisar, procura ver os fatos reais, não acredita em corte. E hoje, com essa era digital, é muito fácil manipular qualquer coisa, um vídeo, uma frase, tudo isso que você vê aí, tá entendendo, gente? Então, eu vou votar novamente em Bolsonaro, pelo fato de ele ter instabilizado o nosso país. Como alguns me conhecem, alguns amigos meus com certeza vão ver esse vídeo, eu estava com planos de ir embora do Brasil logo no início da pandemia, desde o início da pandemia, e graças a Deus, né, fiquei, aconteceram muitas coisas e fiquei, mas e hoje vivo melhor do que nos períodos anteriores, né? Nos anos anteriores, hoje vivo melhor do que nos anos anteriores. Hoje, graças a Deus, tenho uma estabilidade financeira, né? E nisso aí, meus amados, tenho assim um pequeno negócio que tomo conta, né? E gosto muito de trabalhar fora. Mas hoje, com o acesso que nós temos, né? Com o acesso que nós temos, a gente tem que aprender a valorizar. Muita coisa foi desburocratizada, né? Desburocratizada. Então, assim, hoje nós temos uma facilidade imensa de conseguir as coisas, mas as pessoas não veem isso. As pessoas, principalmente aqui no meu Nordeste, né, que eu moro aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte,
e as pessoas não veem. Eu vejo dentro do interior, que eu tenho família dentro do interior do Rio Grande do Norte, e elas se vendem por R$ 50 o voto. Né? Eu já vi isso, familiares meus fazendo isso. Aqui na capital também acontece, eu moro na capital. Né? E eu vejo pessoas vendendo o seu voto e dizendo, não, eu não gosto de corrupto, mas eu vou votar no Lula. Ah, o deputado tal me deu R$ 50 para me votar nele. O deputado chegou ali e botou R$ 150 no meu bolso para mim convencer minha família a votar nele. Então a gente tem que acabar com isso, meu povo. A gente tem que parar de exercer a corrupção. Tá entendendo? Porque isso aí só vai acabar quando você, brasileiro, tomar consciência do que você está fazendo, porque a corrupção começa dentro de você, começa por você que vende o seu voto, que você elege as pessoas corruptas para regir o nosso país. Como é que você quer ter uma vida melhor se você não sabe nem escolher quem vai administrar o seu país? Se você não sabe nem administrar a sua casa? Então pensem nisso, né? Não é só um político, não é só um presidente que nós vamos eleger. Nós temos que pensar bem nas nossas famílias. Eu sou pai de 3 filhos, né? Um menino, uma menina e vai vir outra menina aí. E eu não quero, de jeito nenhum, ver os meus filhos sendo massacrados no futuro, não tendo uma, não tendo liberdade, não tendo liberdade de expressão, não tendo uma opção para poder seguir e ter uma vida melhor, né? Então é isso, meu povo. Pensem bem antes de votar. Meu voto é 22, Jair Messias Bolsonaro.